Olá, meu nome é Natália Menezes Figueiredo, sou graduanda do 7º período de Engenharia Química da UFLA e desenvolvi, juntamente com meu orientador, Nathan Sombra Evangelista, um estudo sobre avaliação de modelos termodinâmicos para estimativa de temperatura normal de ebulição e propriedades críticas de ácidos graxos. Este projeto foi realizado através do Programa de Bolsa Institucional de Pesquisa da UFLA, sendo desenvolvido no Laboratório de Controle e Simulação de Processos, localizado no prédio da BI. Bom, desde o advento da primeira revolução industrial, o cenário produtivo tem apresentado um crescimento acelerado e, na mesma proporção, os aspectos relacionados ao consumo de energia tornaram-se indispensáveis. Porém, a diminuição das reservas de petróleo e, sobretudo, os problemas ambientais decorrentes do consumo de combustíveis fósseis têm impulsionado a busca por fontes energéticas alternativas, renováveis e com menor potencial poluidor. Diante desse cenário, o biodiesel tem sido uma opção atraente por se tratar de um biocombustível renovável, limpo, de baixo impacto ambiental e com vantagens técnico-econômico-sociais que permite utilizá-lo de forma alternativa ou complementar ao óleo diesel convencional. Além disso, a demanda do biodiesel tem sido estimulada pela possibilidade deste aumentar rendimentos agrícolas e estimular o desenvolvimento econômico de áreas rurais, contribuindo para a redução da pobreza, sobretudo em países em desenvolvimento. Isso se dá pelo fato do biodiesel poder ser produzido a partir de diferentes matérias-primas, tais como óleos vegetais extraídos de plantas oleaginosas, como a soja, o dendê, canola, girassol, entre outras, através da gordura animal, principalmente resíduos de frigoríficos, e a partir também de óleos oriundos de fritura. Quimicamente, o biodiesel é constituído de ésteres alquílicos de ácidos graxos que podem ser obtidos por meio da transesterificação de triglicerídeos ou da esterificação de ácidos graxos. Ambas as rotas de produção ocorrem na presença de um álcool de cadeia curta, geralmente o metanol ou etanol, e de um catalisador, ácido ou básico. Só que para a simulação de processos de produção do biodiesel em larga escala, seja por transesterificação ou por esterificação, é necessário conhecer propriedades como a temperatura normal de ebulição, denominada como TB, a temperatura crítica, TC, e a pressão crítica, PC, dos compostos envolvidos na cadeia produtiva, porque estes dados eles são requeridos para projetos de equipamento. Só que, dada a grande variedade de ácidos graxos que podem surgir nas matérias-primas, a determinação experimental dessas propriedades para todos eles é uma tarefa inviável. Então, assim, para fins de simulação, torna-se necessária a aplicação de modelos termodinâmicos. Então, diante disso, o trabalho teve por objetivo avaliar 11 modelos de contribuição de grupos para TB, 17 modelos para TC e 14 modelos para o PC, capazes de estimar valores para os ácidos graxos insaturados estudados no trabalho. E a fim de analisar se há um modelo mais confiável para estimar cada uma das 3 propriedades, os resultados calculados pelos métodos foram comparados com os dados experimentais encontrados na literatura. Falando um pouquinho da metodologia do trabalho, a princípio, foi feita uma busca na literatura de valores experimentais de TB, TC e PC para os ácidos graxos estudados, e a principal fonte de pesquisa foi o banco de dados do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o site do NIST, mas ao coletar os dados eu observei que para o mesmo composto havia diferentes valores da propriedade de interesse, o que pode estar ligado tanto à pureza das amostras ou o método experimental utilizado por cada um dos autores dos trabalhos originais. Então, baseado no modelo de seleção de dados também do NIST, o valor experimental final para cada composto é dado pela média do conjunto dos valores selecionados. Esse método de tratamento de dados pode ser explicado através dessa equação, onde o primeiro termo representa a média e o segundo termo representa o desvio padrão. E aqui no caso o N é o número total de dados experimentais de cada ácido graxo e XI é os valores experimentais individuais. Essa fórmula aqui basicamente fala o seguinte: primeiro,
são calculadas as estimativas da média e do desvio padrão. Depois eu peguei, somei e diminuí a média em relação a um desvio padrão. Os valores superiores ou inferiores a esse limite, eles são excluídos. Então, caso seja excluído valores, o processo é repetido para os valores retidos, até não se excluir mais nenhum valor. Sendo assim, após o tratamento dos dados, os valores presentes nessa tabela aqui, que são em alguns casos a média dos valores reportados por diferentes autores, utilizando o tratamento que eu acabei de explicar. Logo após o tratamento dos dados, foi feito o desenho de todos os ácidos graxos no editor de molécula ChemSketch, facilitando a fragmentação das moléculas estudadas nos grupos funcionais dos modelos estudados nesse trabalho. E depois eu utilizei a ferramenta Octopus, desenvolvida pelo Nathan, como um suplemento no Excel, para o cálculo das propriedades de acordo com cada modelo e ácido graxo correspondente. Então, por fim, para analisar o nível de exatidão dos modelos de contribuição de grupo e assim selecionar o melhor método para estimar cada propriedade, os resultados foram analisados estatisticamente por meio da comparação direta entre os dados obtidos na literatura com os valores estimados pelos métodos, por meio de parâmetros de precisão, como o erro relativo modular e a sua respectiva média, onde o XESP são os valores experimentais, XCalc os valores calculados, e aqui na fórmula da média, esse NT denota o número total de ácidos graxos que possuem dados da propriedade de interesse. Com isso, os resultados estão apresentados em uma tabela para cada uma das 3 propriedades, com o valor do erro relativo modular para cada ácido graxo e respectivo modelo, e no final a média do modelo, como pode ser observado no trabalho que eu escrevi. Aqui, para facilitar a visualização, eu plotei um gráfico para cada propriedade, com os dados experimentais, o modelo que obteve o menor desvio e o que obteve a maior diferença. Primeiramente, pode-se observar a temperatura normal de ebulição. O modelo de constante Nui-Gunn apresentou o melhor resultado, no geral, com uma média de 0,88%, enquanto o de Jobach e Reid foi o menos exato, que pode ser evidente no gráfico, né? E obteve uma média de 6,97%. Os valores estimados por constante Nui-Gunn têm a mesma tendência dos dados experimentais, enquanto o de Jobach e Reid percebe-se certa discrepância. De forma análoga, foi feito um gráfico para a temperatura crítica, onde o modelo mais exato também foi o de constante Nui-Gunn, com uma média dos erros relativos de 0,51%, enquanto o de Marrero e Gunn é o modelo que mostra menos capaz de estimar valores para a temperatura crítica, com uma média de 6,30%. E por fim, a pressão crítica, seguindo a mesma linha, só que aqui comparando com as temperaturas normal de ebulição e a temperatura crítica, observa-se que os desvios pelos modelos são consideravelmente superiores. Isso já era esperado, porque alguns autores de experimentos já relataram uma maior dificuldade de determinação experimental da pressão crítica. E comparando os modelos, o método de Ambrose foi o mais exato, comparando com os dados experimentais, e obteve uma média de 2,28%, e o método de Marrero e Pardilho com um resultado de 13,77%, foi o mais discrepante. Então, por fim, concluindo, neste trabalho foram avaliados diversos modelos de contribuição de grupo para estimativa de TB, TC e PC de 12 diferentes ácidos graxos. Para tal, foi inicialmente desenvolvido o banco de dados a partir de valores experimentais confiáveis extraídos da literatura. Os modelos foram testados em termos de exatidão por meio de comparações entre os dados estimados e experimentais, e em uma análise geral dos resultados, aponta que para TB e TC, o modelo mais indicado é o de constante Nui-Gunn, ao passo que para PC sugere-se o modelo de Ambrose para aplicações futuras. Obrigada.